Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de agosto de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2374. Ele tem 6 logias, tem 77 logias, tem 6 páginas, 77 logias e 14 máximos. O tema é Guia de Turismo Autoconsciente. A especialidade é conscienciometodologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o nosso professor Otto, que está aí muito bem assessorado. Definição. O guia de turismo autoconsciente é o profissional técnico responsável pela transmissão de informações, orientação, acompanhamento e assistência a pessoas ou grupos em vista a determinados atrativos ou destino turístico, lúcido quanto às interações energéticas com os turistas e os ambientes e às oportunidades de intercâmbio cultural multidimensional, interpretando as experiências de trabalho como autopesquisa de campo pró-evolutiva. O aproveitamento interassistencial do fato de ter o mundo vindo até você. Os reencontros grupo-kármicos, a arrogância cultural, as reconciliações interconscienciais, o aproveitamento da profissão para aprender idiomas, as ferramentas de monitoramento do próprio aprendizado, a comunicação frustrada, a ordem de serviço, a placa de boas-vindas, o detalhismo, o pós-serviço, o desenvolvimento da sinalética parapsíquica e energética pessoal, a assimilação simpática, a assimilação antipática, a desassimilação simpática, diz assim, as percepções energéticas de atrativos turísticos, as evocações de consciência vinculadas ao ambiente visitado, as percepções de consciência de todos os matizes. Agora, nós temos aí, na argumentologia, nós temos aí o tópico da autoconscienciometria, com 35 especialidades e respectivos questionamentos relevantes para a autopesquisa do guia turístico profissional. Vale a pena ver os 35 itens. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos autoportfólio linguístico, escolha da carreira profissional, guia desorientador, poliglotismo interassistencial, teoria do megafoco profissional. Frase enfática. O guia de turístico autoconsciente é o profissional lúcido para a importância do próprio trabalho enquanto oportunidade interassistencial cosmoética e de alavancagem evolutiva. Você aproveita a profissão para fazer pesquisas conscienciológicas? Você considera os colegas de profissão um dos públicos-alvo da PROEX? A filmografia fala aqui de um filme. O filme, o título dele é Falando Grego. E tem a bibliografia específica que fala de 5 fontes bibliográficas. Agora, nós temos aqui na Mega Análise, com João Paulo, 20 itens. Recepção, excursão, atrativo, lucidez, acompanhamento. Acolhimento, nacionalidade, hospitalidade, cosmoeticidade e laringochacralidade. Profissionalismo, poliglotismo, proexologia, turismologia, interculturologia. Multiculturologia, autopesquisologia, interassistenciologia, grupo-karmologia e conviviologia. Agora, o verbete aí, hoje do dicionário, é a tritologia. O argumento é neoverponológico. Aqui nós estamos falando do processo da pessoa escrever. Então, como é que ela deve fazer para diminuir o processo do atrito e ela ter inspirações melhores com o processo de parapsiquismo? Agora, aqui o questionamento. Professor, fui para Foz fazer o curso complementar pela primeira vez e resolvi chegar em Foz na quarta-feira à tarde para não correr o risco de perder a mega euforização de quinta. Tinha uma certeza íntima que iria ser sorteada, por isso fui na quarta.
Dia ou dias depois, uma verbetóloga me falou que mentalizava e ganhava o sorteio. Após esse comentário, ela falou que parou de fazer isso para não ser cosmoética, anticosmoética. Minha pergunta é, eu tive uma clarividência de que ia ser sorteada na mega euforização ou usei da minha força consciencial? Sendo que pela força consciencial não é cosmoético, apesar de eu pensar que ao ser mega euforizado, estaria irradiando isso para pessoas do meu convívio que estão doentes. No dia do meu aniversário foi sorteado online um livro, aí na tertúlia, e eu ganhei no primeiro ECP2, o EPICOM. Felipe Mansur passou a prescrição dos 3 dias. Fui a única da primeira vez a receber. Então, veja, isso tudo é porque você está recebendo assistência. Olha bem o que você está fazendo com essa assistência. Caminha aí de assistência, está na cara, está necessitada. Agora, o nosso verbetólogo, professor Otto. Na fatologia, linha 6, poderia nos falar mais a respeito da omissão superavitária, omnissuper, face às entidades de classe? E também, quanto ao último item da fatologia, esse aí depois eu falo para você. Responde primeiro, depois eu falo o segundo, tá certo? Linha 6 da fatologia. Omissão, isso, omnissuper. Face às entidades de classe, ok. Omnissuper em contraposição à omissão deficitária. Então, aqui o que quer dizer? Quer dizer você não perder tempo com as molduras da profissão. Toda profissão tem sua entidade de classe, tem seu sindicato, tem outras associações adventícias. Então, a pessoa tem que ver o quanto que ela vai se dedicar para a profissão e o quanto ela vai se dedicar ao processo político que toda profissão engendra. Então, isso é uma questão de prioridade. Aqui, no caso, há muitas vezes existe uma omissão superavitária, a pessoa não precisa entrar num processo político para ela ser uma profissional interassistencial. É isso que nós quisemos chamar a atenção. Agora tem o segundo, né, professor? O segundo é o seguinte: a profissão de guia de turismo, como passo importante ao longo do eixo autoproexológico, poderia nos expor a sua casuística pessoal, por gentileza? E quais são suas hipóteses acerca da sua holobiografia pessoal, que é o último item da parafatologia? A profissão de guia de turismo, ela me ajudou muito dentro do processo da linguagem. Como eu quis chamar a atenção ali no primeiro item, aqui ele perguntou do último item, mas o primeiro item fala do aproveitamento interassistencial, do fato de ter o mundo vindo até você. Então isso é muito importante e é realmente incomensurável os benefícios que você pode ter com isso. No meu processo, o eixo autoproexológico identificado até agora é o processo da linguagem, aí com o nosso desenvolvimento para poder desembocar na lexicologia. Então, o processo do guia do turismo me ajudou muitíssimo nisso, e principalmente na questão do poliglotismo. Muitos dizem que o melhor para você aprender um idioma é fazer uma imersão no país, mas o segundo melhor passo talvez seria você falar direto com os nativos. E ainda por cima você ganha para isso, ou seja, então é uma boa para a pessoa, o jovem poder... E depois falar por telefone, escutar por telefone corretamente. Exato. E depois ver filme naquele idioma. Exato. Sem fazer tradução. Isso tudo é que ajuda mais. Perfeito. Então, é isso que eu entendo no meu eixo autoproexológico. Dentro do eixo seria o processo da linguagem. Então, o guia ajudou e as profissões subsequentes que eu venho exercendo estão no mesmo eixo. Agora, em relação às hipóteses acerca da holobiografia pessoal, eu tenho algumas hipóteses referente ao contato que você tem com turistas de diferentes nacionalidades. Isso vai dando para você algumas inspirações em relação a onde você pode ter passado. E quando essas inspirações são acompanhadas de banhos energéticos, como eu coloco ali no meio, né, da página 9, na parafatologia, a parabanhologia, confirmando a ilação quanto a grupo karmalogia pessoal. Isso tudo vai ficando mais forte. Aí você começa a ver alguns lugares que você já passou, que muitas vezes você já tem uma desconfiança. Então, a maioria de nós passou muito claramente, com muita lógica. Se você raciocinar a priori, você já pode pensar que muitos de nós passamos pela Europa, e a questão é você pensar em que países você passou, que países você tem maior rapport. E aí, no meu caso, eu fui tendo algumas hipóteses de pesquisa que eu tenho que confirmar
com pesquisa de campo, aproveitando inclusive o verbete da professora Eliana Manfroy, na autopesquisa retrocognitiva de campo, da sua irmã, eu sei. Então, aí eu olhei para ela aqui, ela pensou aqui, ó. Então é justamente isso. Eu tenho aqui alguns países que eu tenho que ver em campo para poder chegar a alguma conclusão mais firme. Na fatologia, página 8, sexta linha, gostaria que abordasse a omissão superavitária face às entidades de classe. De novo? Fala de novo, fala. Ah, tá. Nós sempre repetimos tudo que pede, tá? Aqui. A técnica é não, é só para saber, eu pensei que de repente era a mesma Não, é pergunta. outra pessoa. Ah, outra pessoa. É. Né? Tá. Eu estou de olho, Tô. As entidades de classe aqui, você pode pensar, por exemplo, você geralmente tem o Sindicato de Guias de Turismo, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o Conselho Municipal de Turismo. E aí dentro disso você tem os grupos de trabalho dentro do Conselho Municipal de Turismo. Esse conselho ele tem todos os municípios que trabalham mais estreitamente com turismo. Em vista disso, você começa a ter as atividades mais políticas referentes à profissão. Eu não estou dizendo com isso aqui, com essa omissão superavitária, que a pessoa deve evitar a todo custo, todas as pessoas devem evitar. Isso daqui não é um apanágio para todos os profissionais. Isso aqui se baseia muito na minha experiência profissional. Eu cheguei a me filiar ao sindicato, apenas me filiei para ver como é que era, não exerci nenhuma atividade lá. Eu cheguei aí em congressos de guia de turismo, vi como é que era, depois me retirei muito tranquilamente, sem criar nenhum tipo de problema. Então, eu tenho alguma experiência em relação a isso, para ver que muitos profissionais acabam, às vezes, perdendo o foco, se envolvendo demais em atividades de entidade de classe, que ao longo dos anos eles acabam muitas vezes chegando à conclusão de que perderam tempo, de que não valiam a pena, e eles acabam até tendo um efeito contrário ao engajamento que eles tiveram. Então, é nesse sentido aqui a OMSuper. Em Sinergismologia, página 9, gostaria que comentasse o sinergismo memória episódica polineuroléxico profissional. Quando você é um guia de turismo internacional, você acaba falando diferentes idiomas com pessoas de diferentes nacionalidades. E é natural que nesse processo você cometa erros e muitas vezes os turistas, vendo seu empenho em falar bem o idioma, em se comunicar bem, eles lhe corrigem com muita elegância, com muito jeito, eles lhe corrigem para o seu bem. Então aqui incide o que nós chamamos de memória episódica, que é aquela memória que diz respeito ao episódio, a vivência que você teve, aquele fato. Então, quando você se lembra de um fato, de o que você falou para uma pessoa, o que a pessoa falou para você, então isso aqui ajuda a fixar o aprendizado. Então, muitas vezes, no decorrer do guiamento, do atendimento, quando os turistas lhe corrigem, você consegue fixar aquilo usando a sua memória episódica, você ganha uma contribuição inestimável para um melhoramento posterior, aumentando aqui o polineuroléxico profissional. Na Interaciologia, página 9, primeira linha, gostaria que relatasse a interação, labilidade parapsíquica e ciência parapsíquica. Você, no turismo internacional, você às vezes pega, por exemplo, uma questão de alta temporada, tem muitas consins, em alguns atrativos eles ficam superlotados, e a pessoa, às vezes o guia de turismo está lidando com um ônibus de 40 pessoas, ela está diretamente lidando com elas, agora multipliquemos isso por 9, se nós levarmos em consideração aquela média de 9 consciex por consim. Então, é um contato estreito com muitas consciex. Mesmo que nós não multipliquemos por 9, são muitas consciex que estão em jogo. E como a maioria dos guias com quem eu convivi, principalmente aqui na região do Polo Iguaçu, da metrópole trinacional do Iguaçu, como a maioria deles sofria de insciência parapsíquica, ou seja, eles não tinham conhecimento teático, nem mesmo prático do parapsiquismo deles, eu notei que muitos sofriam de labilidade parapsíquica. O humor variava muito, era muito inconstante, muito flutuante, em função das companhias extrafísicas dos turistas que eles estavam atendendo. Então, se era um turista um pouco mais complicado, eles ficavam muito mal. Se o turista era mais bem-humorado, era mais positivo, eles ficavam estáveis. Então, isso é devido à questão da insciência parapsíquica. Por favor, poderia abordar fatologia, página 8, segunda linha de cima para baixo.
Arrogância cultural. Você lidando com europeus e norte-americanos, é inevitável que um ou outro deles olhem de cima para baixo, façam alguns comentários derrisórios ou pejorativos. Isso acaba sendo comum. E eu, particularmente, tive algumas experiências bem, digamos assim, significativas nesse sentido. A arrogância cultural é um fato, muitas vezes nós também estamos imbuídos dessa arrogância cultural para com outros povos, para com outros países, outras nacionalidades, e a profissão de guia de turismo nos permite entrar em contato com isso, com nossos esquemas interculturais. Isso é muito interessante. Aqui a questão é a gente, digamos assim, ficar consciente de que isso surge. Por isso a questão da conscienciometrologia que eu quis chamar a atenção nesse verbete. A pessoa vê que aquilo vem à tona, ela tem que se conscientizar do fato, admitir para si mesma e, na medida do possível, trabalhar com aquilo para eliminar, sempre que possível, a arrogância cultural e também ela não se melindrar com a arrogância cultural alheia. Parafatologia, página 9, terceira linha de baixo para cima. A telepatia. A telepatia ocorre muito naturalmente quando você, por exemplo, lê, muitas pessoas falam, nossa, ele leu meu pensamento. Então, isso é muito comum quando você está atendendo uma família ou um casal de turistas com os quais você já está junto há 2 dias, 3 dias, já está no acoplamento positivo. Seria um caso aí, coloquemos como hipótese de um reencontro grupocármico positivo. Então, nesse caso, você muitas vezes consegue captar o que o turista pensionizou e expressar aquilo para ele, ou um desejo, ou uma necessidade que ele está precisando, e encaminhar o atendimento conforme aquela necessidade dele. Lembrando aqui que o guia é como se fosse, fazendo uma analogia com uma outra profissão turística, como se fosse um garçom, mas um garçom andante, né, perambulante. Então ele está sempre servindo as necessidades, tirando os pedidos e servindo as necessidades dos turistas. Então, nesse processo, quando ele está imbuído desse espírito interassistencial, desse holopensene, fica mais fácil dele ter as telepatias, de modo a facilitar a vida para o turista que ele está atendendo. Efeitologia, página 9. Segunda linha. Os efeitos das autoconvicções holobiográficas sobre o desenvolvimento da atividade profissional. Isso aqui tem a ver com a última linha da fatologia, como foi perguntado anteriormente. Essas autoconvicções holobiográficas, elas surgem a partir do momento que você tem muito contato com diversas situações profissionais, aqui no caso do guia de turismo, diversos turistas, diversas nacionalidades, e você agrega isso, muita atividade parapsíquica, laboratórios, dinâmicas, e com isso você começa a ter mais clareza da sua holobiografia em relação àquele traço que você está desenvolvendo. E quando ele está agregado à atividade profissional que você está desempenhando, isso ganha muita força. Aqui no meu caso, eu descobri o processo da linguagem, da comunicabilidade mais forte, e eu percebi que era uma continuação de atividades já desenvolvidas em vidas anteriores. Então isso me deu maior tranquilidade para o desenvolvimento dessa atividade e o posterior desenvolvimento para outras atividades profissionais também na mesma linha. Gente, eu estou mostrando aqui pela segunda vez o jornal da Apex, que fala sobre o pandeiro, porque eu já falei nisso aqui há vários dias, depois disso, 5 pessoas perguntaram sobre o processo do pandeiro, etc. De modo que o jornal é esse, se alguém quiser ver, está aqui. Lá na recepção do CAEC tem. Foram publicados 1000 exemplares desse jornal da Apex. Todo mundo está atrás por causa de uma entrevista nossa, alguns dados que tem aí sobre a parelencologia. Tudo está aí. Agora, eu entrego o professor Otto a vocês. Você que tinha perguntado também sobre o processo de trirecepção, etc., foi você, não? Não? Teve uma pessoa que perguntou aí, e eu falei que já tinha o verbete, mas o verbete ainda não veio. E agora, esses dias, não vem, não, porque eu falei que talvez viesse na próxima semana, não vem. Eu olhei a listagem, ele não está lá. Vai demorar um pouco mais. Mas dentro de um mês vem o verbete de tri alguma coisa. São 2 de tri, que nós ainda não trouxemos. E esse de tri recepção é aquilo que eu vejo 3 consciex
três dimensões, três mensagens. Entende? E tem um outro também lá de tri, que vem. Eles devem vir um depois do outro, aí, qualquer dia desse. Eu estou só avisando porque, às vezes, perguntaram aí, eu pensei que fosse alguma de vocês aí. Você, às vezes, pergunta porque chegou de Berlândia. Otto, fazer aqui, às vezes tu é lindo. O Otto está aí. Eu fiquei pensionizando, né, em cima do seu verbete, em cima da sua exposição. Uhum. Que jogo de cintura é esse, né? Que discernimento você tem que ter, que é um abertismo para estar aberto para as consciências que chegam, que são os turistas, e ao mesmo tempo discernimento das entrelinhas para as consciências que estão te abordando, né? Então, como você já se viu numa situação dessa? Olha, o fato é que, na realidade, você fica muito mais vinculado ao processo intrafísico. O processo extrafísico, no meu caso, ele acabou vindo em consequência do desenvolvimento dessa atividade. E eu notei um crescendo, viu, Rosa? Quando eu trabalhava como professor de inglês, eram percepções de certa natureza. Aí eu continuei na mesma linha dos idiomas, aí eu trabalhei como guia de turismo, foi outro tipo de percepção. E assim por diante nas profissões atuais. Então, o fato é que você precisa ter o processo da divisão de atenção muito grande, e o jogo de cintura que você fala realmente é uma necessidade. A atenção dividida e taquipsiquismo, esses dois são traços importantíssimos a serem desenvolvidos. E a flexibilidade. E a partir disso você está aberto para a interassistencialidade. Eu acho que com isso você consegue ir desenvolvendo nessa linha. Obrigada. Otto, aqui na página 10, na antagonismologia, lá em cima, na segunda linha, você falou antagonismo, relativização cultural, acompliciamento, como é que é? Aprisionador. Interaprisionador, desculpa. Pode falar mais dele? Uhum. Você está exposto a muitas culturas diferentes, né, João Paulo, nesse trabalho. Então você acaba tendo que se posicionar, às vezes, num diálogo, num processo de exposição de ideias, porque como guia você tem que explicar todo o destino turístico ou atrativo turístico sendo visitado, né, para os turistas. Então, nesse momento, você tem que tomar alguns posicionamentos, por exemplo, quanto a fatos que você não pode relativizar. Tem questões culturais que você leva em consideração, isso depende da cultura, ok. Tem outras que você não pode, alguns idiotismos, até casos de mutilação, né? Por exemplo, casos de infibulação, para falar um extremo. Na África isso acontece. Então isso é muito comum quando você lida com certas etnias, por exemplo, você está trabalhando com uma determinada etnia e eles defendem muito o processo religioso deles. Então, e eles tentam mais ou menos persuadi-lo daquilo. Então, ou você tem que deixar bem claro o seu posicionamento, se você concorda com aquilo ou se você relativiza e você veja, não, há outras possibilidades, com bastante diplomacia, entende? Existem, por exemplo, outros casos de preconceitos culturais bastante claros. Tem vários tipos assim de colocações que são feitas, ideias, ideologias que você tem que se posicionar. Se você acaba endossando aquilo de maneira irrefletida, você pode acabar entrando num processo de interprisão, um processo não positivo. Se você consegue relativizar e você percebe que consegue relativizar sem criar problemas, o fio da navalha é muito tênue aí. Né? Então, aí é preciso muito cuidado. Nem sempre você acerta. Às vezes você erra, mas você tem que estar sempre atento para você ir calibrando esse seu discernimento. Otto. Sim? Juderley aqui em cima. Vamos lá? Muito bom o verbete, dá uma visão muito bacana da profissão. Eu tenho algumas questões para colocar, só que primeiro eu queria remeter ali a questão da estrangeirismologia na primeira página. Uhum. A segunda linha tem a recepção dos Pax. Será que não faltaria um S ali no plural? Ou talvez tirar o S do dos para ficar melhor?
Sempre que nós trabalhamos lá, não sei o que você viu na sua experiência com a hotelaria, Gilderley. Na minha experiência ali com o receptivo, turismo receptivo em geral, o PAC sempre vinha assim mesmo, no singular, como se ele não tivesse flexão de número, independente de quantos passageiros eram. Isso daqui, né, você sabe, o turismo tem muito anglicismo, muitas palavras emprestadas do inglês, muitos estrangeirismos do inglês, e eles acabam sendo adotados, muitas vezes em detrimento de palavras que nós poderíamos ter em português. E esse é um bastante comum para significar passageiros, mas eu sempre encontrei ele no singular. Foi por isso que eu deixei aqui. Eu te coloquei porque eu também estava em dúvida a respeito desse ponto aí. Ah, tá. Na página 9, tem duas questões aí. Lá na enumerologia, você coloca os turismos, né? Rural, aventura, etc. A gente em turismo, comenta-se muito em turismo religioso, cita-se. Você usou algum critério para não colocar na enumeração aqui? Não, eu escolhi os 7 principais no meu ponto de vista. Foi uma seleção bastante pessoal, realmente. Tem realmente o turismo religioso e ele é bastante forte, inclusive no Brasil, em Aparecida, né? E em Portugal também tem bastante, ele é bastante forte. Só que não seria o caso nosso enfatizar esse tipo de turismo. Foi por isso que eu abri mão de colocá-lo aqui. Tá. Como que você elegeria os pontos de turismo industrial? Na mesma numerologia. O turismo industrial é, por exemplo, quando você visita fábricas ou plantas industriais. Um caso bastante interessante que eu tive a oportunidade de vivenciar foi a visita à fábrica da Airbus. Você sabe que esses aviões de grande porte, eles têm apenas a Boeing nos Estados Unidos e a Airbus na França. E ali na região de Toulouse. Então ali a gente visitou dentro da fábrica, a gente viu alguns processos da linha de montagem. Então aquilo é uma verdadeira indústria, uma mega indústria. Então é nesse sentido, é um turismo. É um atrativo turístico mesmo. Exato, exato. Tem, se eu não me engano, perto de Montreal, alguma coisa relacionada assim, a Bombardier no Canadá. Ah, perfeito. E aqui tem a Embraer, né? A Embraer, isso. Tá, eu acho que uma última colocação que eu teria na interaciologia, segunda linha, a interação benefícios-malefícios. Quais são os malefícios que você elegeria? Os malefícios? Isso. 2 principais, Gilderley, que eu vejo é a questão do sol. Você aqui, quando trabalha de guia de turista, fica muito exposto ao sol. É terrível. E mesmo que você passe protetor solar, use chapéu, guarda-chuva, você acaba ficando muito exposto, invariavelmente, às intempéries, vamos colocar assim. Sol, chuva, enfim. Então tem essa questão do sol, que é muito séria. E a questão do tempo. É um trabalho bastante time consuming, como eles gostam de chamar, né? Leva bastante tempo, toma bastante tempo. Para algumas pessoas que valorizam muito o final de semana e alguns tipos de feriado, elas nunca poderiam trabalhar com turismo. Agora, fora isso, você às vezes passa 14, 16, eu já cheguei a passar 18, 20 horas num dia, em função de um grupo. Então, realmente, é uma questão a se pensar. E na alta temporada, você acaba perdendo toda a noção de tempo e todas as outras áreas da sua vida ficam prejudicadas em função do trabalho. Né? Você já comentou várias vezes a respeito do guia de turismo e o que você não comentou ainda, talvez as pessoas não tenham conhecimento, é que assim, você falou até agora há pouco 14 horas, mas é um trabalho extremamente desgastante também, né? Exato. E físico. Exato. Tá. Entrando mais uma questão que eu lembrei agora. Entrando na questão da assistenciologia, você comentou que de ter feito assistência ou a questão de identificar a holobiografia com relação a alguns grupos étnicos que tem atendido. Agora a questão que me veio à cabeça, tem algum desses grupos que você percebeu, notou, de ter recebido assistência deles? O tempo todo. Eu acho que o processo é interassistencial o tempo todo. Acho que o que ganha mais com todo esse processo, no final das contas, é o próprio guia. Então, eu não teria condições de falar assim para vocês, mais esse povo aqui, mais aquele, sabe? Eu acabo tendo uma visão mais ampla aí de todas elas e me ajudando muito, sem dúvida nenhuma. Tá, joia. Bacana. Parabéns pelo verbete. Obrigado.
Poderia, por favor, expandir em Crescendologia, página 9, segunda linha, o crescendo patológico, saturação, irritação, surto. Como o Gilderley acabou de colocar, é um trabalho que exige muito, é um trabalho que cansa muito. Quando a pessoa trabalha, isso acontece com a maioria das profissões, eu até coloco na sindromologia, síndrome de burnout. As profissões que você trabalha com gente, sem parar, como eu falei, até 20 horas, isso é uma exceção, mas pode ocorrer. Então, você trabalha muito, meses a fio, com pessoas sem parar, você acaba se saturando, você acaba tendo a sua própria imunidade reduzida, e isso pode levar muito facilmente a irritações. Eu já vi casos de guias de turismo que acabam surtando aqui no caso, tendo explosões emocionais, descontando coisas em cima do turista. Não cheguei a presenciar, mas já soube até de questões de físicas, de vias de fato. Então, por aí vocês podem ver como isso pode ser um crescendo. Por isso que é importante, e eu coloco na fatologia, as férias pessoais. Quem trabalha muito com gente, assim, sem parar, ela tem que tirar férias. O ideal não seria nenhuma vez só por ano, seria várias férias, assim, pelo menos 2 por ano, intercaladas, para ela ir poder liberando e podendo lidar numa boa com esse tipo de profissão. Poderia ampliar o conceito de ponto pinacular de vista, página 22 do verbete Atritologia, em autopensenologia? Sim, o processo aqui que nós estamos falando é o seguinte: somente o ponto pinacular de vista permite a cosmovisiologia. Quer dizer, a visão propriamente dita, a pessoa tem que ficar como se ela fosse ficar em cima do gigante, ou se ela fosse ficar no mirante, ou se ela fosse ficar no acume, ou no cume, ou no topo do morro, para ver a paisagem, vamos dizer, espetacular, panorâmica da situação. Então, o ponto pinacular é o pináculo, é aquele ponto mais alto que a pessoa fica, do ponto de vista, para ela ter uma cosvisão correta. Aí, a vista que ela tem dá o ponto de vista dela. A cosvisão é isso. É isso que nós estamos insistindo. Agora, gente, hoje eu queria chamar a atenção que tem uma moça que está fazendo os 17 anos aí hoje, e ela trabalha muito comigo. É a minha filha de criação. O nome dela, por incrível que pareça, é Cristiane Ferraro. Marilza aqui. Agora caiu o turismo para você hoje. Aqui. Otto. Pois não. Otto, Marilza aqui no B. Pois não, Marilza. Em pensenologia, você colocou o holopensene da profissão de guia e, a seguir, a diluição dos contrapensenes. Eu queria saber se você, na profissão, durante o tempo que você exercitou, você precisou trabalhar em você os seus contrapensenes contra aquilo que você estava fazendo e não estava se sentindo muito à vontade, ou em relação aos grupos que você trabalhava e como acontecia isso? É a segunda opção que o senhor disse. Muitas vezes você pega certos verdadeiros personagens, e é interessante porque você atende gente de todos os calibres, de todos os backgrounds, de todos os walks of life, como eles gostam de chamar, de todos os, enfim, né, de todas as procedências possíveis e imagináveis. E nem sempre você se dá bem com todos os tipos de pessoas, né, Marilza? Então, é um exercício muito bom para você poder fazer uma metria da sua acepção de pessoas. E você se vê numa condição que, muitas vezes também, os turistas podem não se sentir bem com você, pode ser o contrário. Você pode até estar se sentindo bem, mas eles não, e aquilo acabar reverberando. E você está numa situação que você precisa assistir
até por dever profissional mesmo. Então, há uma necessidade de você treinar isso e você conseguir executar essa diluição, ou seja, você realmente minimizar, reduzir, se possível extinguir os contrapensênios. Tá, agora, em relação ao holopensene da profissão de guia que você perguntou, eu vejo que tem muito a ver com o holopensene do turismo internacional, Marisa, que vem ainda anterior, que tem uma questão de descontração muito grande, afinal de contas as pessoas, né, isso é numa média, não quer dizer que todos hajam assim, todas as pessoas que saem de férias. Muitos, inclusive, por exemplo, não deixam o celular, continuam fazendo os negócios, enfim. Mas a maioria busca uma descontração e busca conhecer algo novo. Então, há um processo de descontração, de neofilia. E, por outro lado, existe um processo muito sério que todos nós temos que tomar cuidado quando trabalhamos com turismo, na minha opinião, é a dispersão. Como há muita energia consciencial, até devido à fartura de energias conscienciais, e no turismo devido à questão de superlotações, questão da reurbanização, existe muita energia e isso acaba sendo mal aproveitado, mal canalizado. Pode ocorrer muita dispersão de energia. Mas, de todos os modos, eu vejo que é um holopensene da profissão, que envolve muito relações humanas, a interassistencialidade e a questão, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, por ser um destino internacional e para um guia de turismo internacional, é a questão do multiculturalismo que fica muito forte. Por gentileza, professor Otto, na autoconscienciometria, o item específico energossomatologia não caberia nesta sessão? Caberia. Você sabe que eu de início... O item é energossoma. Energossoma. De início eu cheguei a fazer 172 perguntas, 172 itens, às vezes dentro de cada um deles tinha 2, 3. Como tinha muita coisa repetida, eu trabalhei, cheguei a 100. E eu até mandei para revisão com 100, mas depois eu mesmo percebi que ficou muito excessivo. Então aqui foi um exercício de priorização, de escolha, de síntese, onde eu acabei elencando o que assim eu achei prioritário e as outras coisas eu diluí ao longo do verbete. Então, a energossomatologia acabo contemplando de uma maneira ou de outra na parafatologia. Então, por isso, tentando justificar o fato de não ter um tópico específico aqui, ainda que eu acredito que deva ter alguns aqui lidando com parapsiquismo. Aqui, ó. E quais foram os aproveitamentos evolutivos explícitos na página 12, nos itens 33 e 34, na sua autopesquisa? A trafarologia. Página 12, 33 e 34. O 33 é trafarologia. Quais trafares pessoais se evidenciam na profissão? Qual auto-mega-trafar bloqueando os progressos pessoais na profissão? Muito curioso, porque desde quando eu comecei a ver que existia um processo de turismo, assim que eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu me questionava, eu ficava pensando assim, puxa, mas realmente trabalhar com várias pessoas, assim, você conseguir se colocar, se posicionar e não ter melindres e levar tudo isso numa boa, lidar com pessoas de diferentes matizes, isso deve ser muito difícil. Eu pensava que eu não teria capacidade de fazer isso. Mas conforme o tempo foi andando, eu consegui mais ou menos trabalhar. Então aqui seria um processo de insegurança até certo ponto. Eu vi que isso daqui me ajudou bastante aqui na trafarologia no 33. No 34, traforologia, quais trafores pessoais se evidenciam na profissão? O alto megatrafor está alinhado com a atividade profissional? Você já vivenciou o megatrafor pessoal na profissão de guia de turismo? Aqui foi o processo da maxicomunicabilidade. No conscienciograma tem uma folha, se eu não me engano é 52 ou 54, agora não me lembro bem, que é a maxicomunicabilidade. Quando eu fiz o meu gráfico 360, essa foi a folha de maior pontuação. E, curiosamente, eu estava trabalhando como guia na época, então eu notei que havia um alinhamento muito forte entre o trafor e a atividade. Então, isso daqui é o que evidencia o processo da trafarologia. Professor, por que não encontramos seus livros nas livrarias? Olha, isso aí é bom você falar com editários, quer dizer que publico meus livros aí. Conversa com eles, vê a livraria que você não achou, vê o que é que eles fazem, o problema é deles. Os meus livros eu faço doação deles. Eu não sigo depois o endereçamento que acontece.
Só tem alguns livros que às vezes eu mando para as livrarias, agora esse sou eu mesmo que mando. Então eu vou publicar o ano que vem o dicionário que eu quero mandar para as bibliotecas. Tá, aí já é outra coisa. Agora, qualquer coisa, o ideal é você dar um toque para editares e pergunta para eles, que às vezes eles têm alguma informação a te dar. Em cada lugar, às vezes, tem livraria que vende meus livros, depende do que é. Otto, ali na página 11, na listagem de especialidades, o item 21, você poderia falar ali na grupocármologia, se você já vivenciou esses reencontros grupocármicos e como é que foi a sua experiência? Eu tenho dois bem significativos. Um foi com um casal de franceses. Primeira vez que, você sabe, o guia de turismo, por isso que eu coloco lá na fotologia, tem a placa de boas-vindas, no aeroporto né? Tem um processo de recepção bem interessante. Então, naquele momento, já teve uma afinidade muito grande. Isso acontece com alguns, e aí o que muda é o nível da afinidade. E ele foi uma afinidade muito grande, e eu consegui medir isso, inclusive, porque depois que a gente fez esse atendimento, nós continuamos trocando e-mail, sabe, como se fosse um processo antigo de epistolografia, o pessoal fica trocando carta, a gente ficou trocando e-mail, escreve e-mail, passa 2 meses e responde, por aí vai, assim, vai vários anos. Então foi um reencontro muito bacana, lúcido, porque eu fiquei lúcido na época, é interessante que eu estava fazendo, para dar uma ideia da sincronicidade do processo, eu estava fazendo cosmograma nessa época e eu tinha alguns temas. E um deles era cultura geral, enfim. E eu tinha recortado alguma coisa referente ao Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro. Eu achei aquilo curioso, separei, porque eu tinha lido um livro Pedagogia do Oprimido, tal, do Paulo Freire, achei curioso. Aí eu separei aquilo. E aí esse casal que eu recebi, o rapaz do casal trabalhava com a dinâmica do Teatro do Oprimido num subúrbio da cidade onde ele morava para ajudar o povo a sair de um processo de vitimização. Mas teve também reencontros negativos, onde, com grupos, eu acabei metendo os pés pelas mãos, você acaba fazendo bastante erro às vezes, e aí você, às vezes, cria uma situação difícil, onde você cria animosidades, e depois que você percebe que aquilo está feito, você às vezes não consegue reverter, e aí o pessoal às vezes vai embora com fica aquele ranço, aquele rastro ali negativo. Então, isso daqui é para te dar um exemplo. Teve um outro ainda, positivo, isso já estava nos meus últimos atendimentos como guia de turismo, no final de 2010, atendi um casal jovem, e eles estavam em lua de mel, tinham acabado de se casar, vieram para cá, e aí no ano seguinte, quando eu e a Alba nós tivemos a oportunidade de ir para a França, a gente reencontrou esse casal lá, e de início foi um pouco surreal, né? A gente ficou assim se questionando, olhando para eles olhando para a gente, mas meio estranho, de repente ele estava lá, agora vocês estão aqui, então... Mas isso mostra que, e aí ficou, a gente tem contato até hoje, nós criamos uma verdadeira amizade. Então isso mostra a questão de um reencontro grupo kármico, né? O turismo, ele propicia muito isso. Otto, aqui na letra B, Alinor, pois não. Página 11, seguindo o mesmo entendimento dessa pergunta da nossa amiga lá, eu pergunto, você relacionou 35 itens, e a minha pergunta é no sentido de qual foi a situação mais antagônica que você se encontrou e como você se saiu dela. Eu entendo que tudo tem técnica para a gente resolver certas situações. Uma situação antagônica foi um grupo que eu deveria ter trabalhado com um processo de... Eu acabei seguindo a maioria num grupo, e aquilo ali depois deu problema que era um grupo, vamos dizer, de mais ou menos 16 pessoas, e 3 ou 4 a gente seguiu a maioria, depois esses 3 ou 4 me criaram muito problema, eles tiveram críticas virulentas, realmente bastante fortes. Nunca tive problema, por exemplo, de agressão física, mas nesse caso chegou perto. Eles ficaram muito chateados, enfim, criou toda uma situação que eu não imaginaria que poderia ter criado aquilo. Então, porque eles tinham uma opinião contrária ao grupo e a maioria decidiu fazer alguma coisa, a gente foi pela maioria, mas aí depois deu esse problema. Isso exemplifica como o guia tem que ter muita lucidez quanto ao manejo de grupo, é uma questão muito delicada.
Então, eu tentei, enfim, aí no caso foi um exercício de gestão de crise, né? A crise já está instalada, você tem que fazer uma gestão da crise para você amenizar aquilo e fazer uma economia de males, de fato. Agora, olha, eu atendi 2.076 pessoas de 58 países. Esse daí é um caso. E ele foi o único mais extremo assim. Depois tem sempre um grupo ou outro que você pega que é mais complicadinho. Ou exemplos, por exemplo, de as agências, porque aquilo já vem. Você imagina que, eu até coloco aqui na ciclologia, o guia de turismo, ele é o último elo da cadeia. Então, aquilo que estoura na cabeça dele não quer dizer respeito só a ele. Tem toda uma questão antes, vem de como aquele pacote é fechado, como ele foi fechado para os turistas, o grau de honestidade, de lisura no negócio que foi feito. Muitas vezes vendem gato por lebre, o turista depois questiona o próprio guia de turismo, ele tem que explicar, ele tem que apagar aquele fogo. Então, é uma situação, às vezes, bastante delicada. Então, muitas vezes, você tem que lidar com coisas que não são suas a priori, né? Pode ser a ponta de iceberg, pode ter coisas maiores que você não sabe. Mas esses casos que eu estou falando é um dentre, assim, milhares. Na maioria das vezes você tem, eu tive pelo menos, processos neutros, e entre os negativos e os positivos preponderam os positivos. Os positivos são muito maiores. E o saldo geral, ele é muito positivo. Muito positivo. Obrigado. Pois não? Aqui, na nomiologia, você pode explicar mais aqui, aprofundar esse binômio energia dos atrativos, energia dos turistas? Aqui, Catalano, é o seguinte, os atrativos, cada um, eu até coloco ali na primeira linha dessa página ali, as percepções energéticas de atrativos turísticos. Cada atrativo turístico tem sua especificidade energética. E aí você, com o tempo, você está sempre voltando ali, você acaba sentindo. Então, peguemos, por exemplo, o Parque das Aves. O Parque das Aves, ele tem várias seções, cada seção ali tem uma energia específica. Tem áreas com energia menos positiva, áreas com energias mais positivas. Então, é um processo interessante para você estar fazendo um teste, uma percepção. E aí você vai perceber também a energia dos turistas. Então, coisas que você percebe da energia do turista, aí você percebe que ele cria maior rapport, maior identificação com determinados tipos de energias aí no Parque das Aves mesmo. Ele gosta mais de determinada área, de determinada atração, que tem uma energia específica. Aí você começa a interpretar coisas a partir dali. Fora isso, o fato de que os turistas têm suas energias também. E aí você começa, na medida do possível, fazer uma taxologia. Eu, no início, eu tinha a pretensão, quando eu comecei a trabalhar com isso, de ver se tinha uma constância de processo de energia por nacionalidade. Por nacionalidade. Eu tinha mais ou menos essa pretensão. Você chegou a ver alguma coisa assim nesse sentido? Olha, o que eu cheguei a ver, assim, ela tem... Até certo ponto tem, devido ao holopensene do país, que a gente fala do holopensene do idioma, né? O holopensene do país, o holopensene da etnia, existem alguns denominadores comuns. E isso fica bastante evidente quando você vai trabalhar com grupos. Os grupos, eles geralmente têm um grupo de francês, um grupo de britânico, por exemplo, você vê que eles têm, as reações são estereotipadas. A maioria dos grupos vão ter os mesmos tipos de reações. No entanto, quando você trabalha com individuais no caso são famílias, né? Ou então casais, aí muda bastante, aí cada um vai ser bem diferente do outro, porque aí já não tem também o efeito do grupo, né? E aí já pode mudar bastante a abordagem, enfim. Então foi isso que eu notei. Entendi. Aqui em cima, tá? Pois não? Eu penso assim que esse verbete, ele dá uma extensão, seja lá para qual das profissões que a gente abraça. Mas eu também estou verificando que o seu aproveitamento como intermissivista, e conhecedor da conscienciologia, você deve ter tido mudanças extraordinárias na sua vida, né? E eu também estou interessada, se você puder e quiser, fazer uma abordagem no item 26 e 30 da página 12.
Parabéns pelo verbete. Obrigado. 26, interculturologia. Você se coloca na posição de promotor de intercâmbios culturais mutuamente enriquecedores? Quais os saldos evolutivos dos esforços envidados? Veja, aqui intercâmbio cultural, por isso que muitas vezes eu preferia atender famílias, estava explicando no catalano, né, a diferença de grupos, prefiro atender famílias e casais, porque você tem muito mais possibilidade de fazer intercâmbios de ideias, sim, intercâmbios ideativos. Fica mais intimista. Fica mais intimista, na medida do possível. Claro, quem dá o tom é o assistido, ou seja, o turista que dá o tom de o tanto que você pode aprofundar. Mas muitas vezes eles já dão um primeiro passo e já fazem perguntas, querem saber como é a sua vida. Os franceses faziam muito isso. Então, isso é muito bacana, que você então pode promover verdadeiros intercâmbios culturais. Tá? Esse daqui é um ponto. O saldo evolutivo dos esforços envidados nesse sentido é que você muitas vezes esclarece quanto a uma estereotipia que eles tinham a respeito do Brasil, a respeito da Argentina mesmo, que a gente andava muito pela Argentina, a respeito de algumas características culturais do país. E, muitas vezes, também você com determinados turistas, você encontra um outro guia que está com uns turistas também da mesma nacionalidade, que tem uma afinidade, se você se sente à vontade de deixar aquele intercâmbio ocorrer. Então, é essa questão da posição de promotor de intercâmbios culturais. Tá. Eu posso perguntar, assim, você se referiu aos franceses, como eles sendo pessoas mais abertas, né? Engraçado que a gente pensa, pelo menos eu penso, assim, que o francês ele é mais introspectivo, né? Mais senhor de si mesmo. Onde é que você percebeu esse pormenor aí? Deixa eu só detalhar então aqui. Não necessariamente mais abertos. O que eu percebi nos franceses é o seguinte, eles são mais de conversar, por exemplo, do que os ingleses. Então era normal, às vezes, você estar caminhando nas cataratas e dependendo do aprofundamento que o papo foi, às vezes o papo entrava pela economia, pela política, e eles nem olhavam as cataratas direito. Aí a priorização era na conversa, no papo. Então isso é bastante comum na cultura francesa. Tá. Mas então isso ocorria, eu dei o exemplo dos franceses para você entender, por quê? Porque foi o público que eu atendi mais. Não necessariamente ele seja uma característica. Não necessariamente, digamos assim. Mas porque foi o público que eu mais atendi e tenho mais experiência, né? Tá bem. E a 30, por favor? A 30, claro. Você já vivenciou o choque cultural franco com turistas? A situação foi resolvida de modo positivo ou negativo? Olha só, teve um caso interessante, um mini choque cultural, vamos denominar assim. Estava no aeroporto da Argentina, muitas vezes você tem que fazer, nós chamamos no jargão turístico, lá no Touristic Case do Pedro lá, você tem que fazer a chegada, que é a recepção dos PACs, que nós colocamos no estrangeirismo. Você tem que fazer a recepção dos PACs. Eu estava no aeroporto da Argentina, eu sabia que eu ia atender uma família de norte-americanos, estadunidenses. Primeiro vem a senhora, uma senhora grande, bastante encorpada, ela veio. Americana. Né? Bastante energia, exato. Aí ela veio, ela se inclinou para me dar um beijo. Isso é muito raro, foi a única que fez isso. Tudo bem, ok, né? 2 beijinhos, beleza. Aí daqui a pouquinho veio o esposo dela, também grandão, enorme, né? Hipertricótico. Aí ele se inclinou também para dar um beijo. No que ele se inclinou, eu inclinei para trás. Foi automático. Aí criou aquela situação, a mulher dele caiu na gargalhada. Caiu, quebrou o gelo, foi tudo numa boa, não teve nenhum problema. Ela caiu na gargalhada. Mas por quê? Eu imaginei, eles estavam viajando pela Argentina já há algum tempo. E o argentino tem costume, homem, se beijar no rosto. Eles quiseram ser simpáticos, isso penso eu. Ou até já tiveram experiências assim com guias argentinos de se beijar no rosto, normal. Eles não esperavam que na Argentina teria um guia brasileiro para atendê-los. Então, enfim, essa que foi o mini choque cultural. Tá bem. Obrigada. Alô, Otto. É o Ivan, mas parabéns pelo verbete. Obrigado. Otto, fazendo a convergência aqui da trinomologia e polinômio, formação, abertismo e assistência, não sei se você já pensou uma coisa que nós já entramos no corredor turístico-cultural de Foz, quer dizer, a Rua da Cosmoética, Maria Bubiac, em Foz do Iguaçu já é uma lei. A questão da formação do hotel, não sei se você já pensou a questão da formação de um curso, já com
com a sua experiência aí? Não cheguei a pensar, não. Não? Então seria uma sugestão para você pensar nisso aí também. Pode ser, sem dúvida, pode ser. Estamos prontos aí. A questão aqui que a gente quis chamar a atenção, Ivan, esse polinômio, ele tem nos livros de formação turística. Isso não foi uma criação minha. A formação são os cursos técnicos. No Brasil é um curso técnico, na Argentina é uma carreira profissional mesmo, de nível superior. No Brasil, nível de 2º grau. Após o 2º grau, você pode fazer o curso técnico. Eu coloquei o polinômio formação, que eles colocam isso. Formação, você precisa ter abertismo. Quando você vai trabalhar no turismo, é necessário ter abertismo e assistência. Eles colocam isso também. Você tem que buscar servir. Eles colocam servir, aí eu coloquei assistência. E o profissionalismo é a preocupação da formação contínua, né? Não ficar só na formação técnica, na formação contínua. Otto. Obrigado. Pois não? Aqui na finalzinho da parapatologia se coloca as hipóteses acerca da holobiografia pessoal. E na página 11 também, no número 8, você volta nesse assunto, né? Não sei se você já comentou, que eu cheguei um pouco atrasado. Você pode desenvolver um pouco o que você já levantou nesse sentido de hipótese? Posso. Conforme você vai tendo contato com pessoas de diferentes nacionalidades, enfim, você começa a desconfiar porque você percebe que algumas afinidades se repetem, são mais constantes. E você percebe que você atende com a mesma constância uma outra nacionalidade, mas não tem o mesmo nível de intensidade de rapport. Isso é no mínimo curioso. Então você já elenca. Um outro ponto, por exemplo, um determinado turista de uma região geográfica bem específica, você começa a falar do país dele, você percebe que já ocorreu um acoplamento, ele começa a falar da região dele, do país dele, ele começa a falar e fala de algumas regiões, e você sente a repercussão energética na hora, você sente um banho energético na hora. E aquilo é muito forte, aquilo fica. E no final, aquele atendimento é muito positivo, ele ainda te dá um broche, alguma coisa daquela região, meio que para você criar aquele rapport, né, posteriormente. Então eu fui criando uma listagem de rapport, de possíveis afinidades holobiográficas com determinados países, onde eu já posso ter passado por isso que eu coloquei hipótese que eu não comprovei ainda. O ideal seria fazer uma pesquisa de campo para... Você comentou que pelo menos onde eu consegui captar, das pessoas que você mais teve contato foram os franceses. Exato. E você teve muito rapport. Você já pode voltar lá. Isso, de algum modo, serviu para você confirmar? Se teve alguma repercussão mais séria quando você voltou na França? O caso dos franceses é muito interessante, Pedro, porque, confessando, eu admito que no início eu tinha bastante dificuldade. Porque eu aprendi francês, acho que eu já falei isso lá num dos primeiros verbetes, eu aprendi francês com um objetivo puramente prático, objetivo. Né? Era aprender o idioma para poder trabalhar, que há uma carência de guias francófonos. E no início eu tinha muita dificuldade para lidar com a cultura francesa, que eu já não tinha com a italiana, por exemplo. Com a italiana era como se eu já conhecesse as reações que eles tinham, já de longa data, e por isso mesmo eu não quis me aprofundar. Falei, isso aqui eu já conheço, já está bom por aqui. Com os franceses, no início, eu tive muita dificuldade devido à personalidade deles. Então, às vezes, são muito diretos, muito francos. E nós, no Brasil, por mais que você queira se alijar de todas as influências da mesologia, você acaba mantendo algumas coisas. E o brasileiro, ele é mais botar panos quentes, às vezes ele não vai direto ao ponto, né? Ele tende a contemporizar mais. Isso, no início, era um pouco difícil. Então, as minhas experiências como guia com os franceses me deixaram muito assim... no 0 a 0, empatado. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Depois, trabalhando como intérprete, eu tive a oportunidade de ser o tradutor de um programa oficial de pós-graduação, onde era com os professores franceses. A partir dali, a gente foi para a França, e na ida para a França que o negócio limpou. Eu estava até receoso, eu comentei com a Alba, eu falei, não sei como é que vai ser esse negócio, porque eu estava um pouco receoso. Mas ele foi muito positivo mesmo, inclusive... Foi a minha primeira viagem para lá e eu já fui trabalhando, já fui prestando serviço. Isso já é um indicador de alguma coisa. Uhum. E o grau de imersão na cultura que eu tive fez com que as pessoas não soubessem de onde eu era. Elas sabiam que eu não era francês, mas elas não conseguiam dizer de onde que eu era. O sotaque era mais ou menos neutro. Uhum. Né? Então, isso mostra, é um indicador né? Agora, você chegou a ter contato com africanos, não, nesse trabalho? Tive contato com africanos, tive contato principalmente com o pessoal falando os franceses chamam de Maghreb, né, que é a África do Norte, ou África Branca, como eles chamam.
Marrocos, teve Argélia, tá, teve... Algum marciano? Algum marciano? Só se foi de consciência, eu não percebi, né? Às vezes. Teve pessoal da África do Sul, teve pessoal do Zimbábue, teve pessoal, assim... A África, geralmente, assim, a África mais ali central, a África profunda, não cheguei a ter, não. Cheguei a ter umas bem curiosas, como Irã, Afeganistão, mas aí já é lá, não é como guia. Deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Otton. Na fatologia, segundo, terceiro item da fatologia, arrogância cultural, isso aí você está se referindo a uma possível arrogância cultural do guia, que vai conhecendo muitas culturas, né, entrando em contato com muita gente, etc., ou do turista, ou dos dois? Pode ser os dois. Dos dois, né? Pode ser os dois. E aí depois você bota o bom humor fazendo a diferença, né? Faz a diferença. Isso aqui é justamente para poder quebrar nesses casos. Exato. Agora, seria bom perguntar, você teve contato com gaúcho? Com gaúcho? Você sabe... O Adélio está aí, cuidado. O Adélio está ali, Tem muitos gaúchos, né? Dizem até que o paranaense é gaúcho cansado, né? Que subiu e parou por aqui, né? Tem muito gaúcho no meio do turismo. Tem muito gaúcho aqui. A comunidade nossa é enorme de gaúcho. Agora aqui, no DAC, na tritologia, na autopensenologia, terceira linha de cima para baixo, o senhor poderia aprofundar a correlação entre a autotaque-ritmologia consciencial e os pós-fácios? Olha, o problema aqui que eu falo é o seguinte. Assim podemos privilegiar os pós-fácios originais. Trabalho raro e inédito, verponístico ou heurístico interessa mais. Sob os registros do computador. Tarefa manual de operário que qualquer outra pessoa pode desempenhar com eficiência. Agora, tal reação não significa elitismo, mas mega prioridade evolutiva. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O processo dos pós-fácios originais é a pessoa que trabalha, por exemplo, algumas horas no computador. Então, ela está quente com a cabeça na criatividade de algum texto. E ela, então, acha, não, agora eu vou descansar, eu vou dormir, alguma coisa nesse sentido. Nessa hora é que vem os pós-fácios originais. É a hora, então, que a cabeça dela está quente, mas ela parou de elaborar o texto. Aí vem inspiração, vem outras ideias que acontecem. Ela não deve desprezar esse trecho, que isso aí é importante, porque, às vezes, aquilo que vai ter mais, vamos dizer, vislumbre de neo-verpon, de ideias novas, é justamente depois desses originais. Então, isso é o pós-fácil dos originais. Quer dizer, está sendo feito depois que a pessoa trabalhou nos originais. Por isso que chama pós-fácil dos originais. Quanto ao EV, em algumas experiências eu não consigo fazer o movimento de energia cabeça, tronco, pé, mas mentalizo o meu corpo inteiro e sinto que o EV estabelece. É até mais rápido. Pergunto se estou fazendo a dinâmica correta. Qual seria o ideal? O ideal é você movimentar as energias. Não interessa como. Pode ser até plantando bananeira. Olha bem a sua técnica, olha bem seu estilo. Agora, caro verbetólogo, de que modo você observa o fato dos turistas terem interesse em visitar lugares energeticamente patológicos? O guia consciente iria fazer a escagem das consciências evocadas? O guia estaria sistematicamente encapsulado naqueles ambientes e isso afetaria o rapport com os turistas? Algo nesse sentido já ocorreu contigo? Quando um amador recebe amigos e se torna guia turístico circunstancial, o que ele deve observar na evitação de acidente de percurso? É lá de Portugal, viu? Na evitação do acidente de percurso, é a pessoa fazer de trás para frente, né, mais ou menos tentando sintetizar o que ele falou, é a pessoa fazer um itinerário, um roteiro antes, bem claro do que ela quer fazer, conversar com a pessoa onde é que ela quer ir, os locais que ela quer visitar,
Isso é o que eles ministram na disciplina técnicas de trabalho, que eu coloquei em tecnologia. Isso é básico, você faz um roteiro, um itinerário antes, que até depois, se você quiser inovar, quiser improvisar, você tem uma base sobre a qual improvisar. Isso ajuda a diminuir problemas de acidente de percurso. Agora, realmente, existe turismo até em locais de guerra, para você ter uma ideia. Existe turismo de guerra, existe turismo bélico, existe, por exemplo, turistas que fazem turismo sexual. Existe todo tipo de turismo de acordo com os interesses das pessoas e a vontade de ganhar dinheiro em cima disso das pessoas que comercializam o turismo. A questão, eu coloco em algum lugar, é a omissão superavitária e a omissão deficitária. A pessoa mais ou menos saber o caso dela, como é que ela se enquadra. Se a pessoa vem para cá, faz os passeios e tal, e depois ela sugere, ela quer fazer alguma coisa com a qual você discorda frontalmente, você não precisa externar essa discordância frontalmente assim ao turista, dependendo do caso não é necessário, você simplesmente deixa o turista à vontade, você fala que você não oferece aquele tipo de serviço. Há maneiras e maneiras onde você não precisa entrar nesse problema. Existia um caso comigo muito claro, que eu até coloco aqui das comunidades indígenas e o turismo, visitando várias comunidades indígenas, onde havia uma evocação, depois de um tempo eles tinham um passeio na comunidade indígena, eles mostravam as trilhas, as armadilhas que eles pegavam os animais e tal, e aí eles depois levavam os turistas num mini templo indígena, e aí lá eles tocavam violão e faziam algumas canções religiosas. E aí, claro, aquilo ali evocava muitos concierges. Eu fui na primeira, senti que as concierges que eles evocavam não estavam satisfeitas com a nossa presença, aquela questão antiga do homem branco, colonizador e por aí vai. Fui na segunda vez e senti ainda pior. Eu falei, não vou mais continuar fazendo isso aqui não é positivo. Expliquei o caso inclusive para a agência de viagens para a qual eu trabalhava, a proprietária, ela entendia desse processo de multidimensionalidade. Expliquei tintim por tintim e falei, inclusive, olha, nós não somos bem-vindos lá, pelo menos da maneira como está sendo feito o exercício, o turismo, isso não é o ideal. Então isso é só para explicitar, mostrar um caso para o colega que fez a pergunta, de como você pode se posicionar claramente e evitar problemas maiores quanto à questão de concierges. Vocês têm mais tempo para mais uma pergunta? Solange aqui. Pois não. Otto, eu gostaria até de dar uma contribuição. Eu achei o seu verbete muito bom e ele é muito prático para nós que estamos aqui. Eu não vejo ele somente para guias profissionais de turismo. Nós aqui recebemos estrangeiros a toda hora, nós temos que fazer o acolhimento, e não só estrangeiros, mas pessoas de outros estados que chegam aqui. Então, se nós lermos este verbete com a visão de acolhimento cultural, interassistencial, então eu acho que ele cabe perfeitamente a nós todos aqui que somos guias. Nós ajudamos o outro que está chegando agora. E eu gostaria de saber se você acha que é por aí mesmo que nós devemos nos posicionar aqui, né, aqui em Foz. Principalmente em Foz, mas em qualquer lugar. Tem a IAC, né? Concordo com você, eu acho que em um momento ou outro, como até o colega ali de Portugal falou, um guia de turismo circunstancial, né, mesmo que nós façamos esse papel de maneira esporádica, aqui é muito mais crítico, eu concordo com você. Eu acho que aqui na Cognópolis nós temos essa incumbência de acolher não só o turista, mas o próprio intermissivista que chega. Já está sendo feito um trabalho aí pelo CAEC nesse sentido, né, tem um curso de acolhimento ao intermissivista. Acho que a gente tem que realmente trabalhar nesse sentido, porque é uma necessidade. Conforme isso daqui for aumentando aí com o mega centro cultural, a tendência disso só aumentar. O intermissivista, ele não chega a ser um turista, mas se você pensar bem, ele é uma pessoa que está chegando. Né? O turista, a gente às vezes confunde a palavra turismo como se fosse assim, cheguei só para visitar e vou embora. Aí não é dessa forma, né? Mas o intermissivista, o acolhimento, isso aí nós temos que nos profissionalizar como guias, como acolhedores dessas pessoas.
É curioso isso que você está falando, porque tem um voluntário do IPC de Vitória, no Espírito Santo, que esteve aqui em Foz do Iguaçu há algum tempo, o Orlando, não sei se ele está vendo aí pela internet. A gente trocou algumas ideias sobre o verbete e ele está escrevendo um verbete que é isso que você está falando, que é o turismo conscienciocêntrico. As pessoas que vão aos campos, aos campi, para fazer pesquisa, para fazer autopesquisa, são voluntários, estão em outras localidades, vêm até aqui, não deixa de ser um tipo de turismo, que no turismo convencional eles chamariam de turismo de evento, né? Então é bem isso. Não consegui fazer o arco voltar que meu pai, porém fiz com minha mãe e em mim, mas percebi uma coisa estranha comigo, uma sensação ocorreu comigo, comecei a ficar com os tiques, como se quisesse tirar algo ou me alinhar. E outra sensação de estar a pensar no meu corpo como se estivesse dirigindo um veículo. É normal? Continuo com isso? Conversei com minha mãe e ela me disse que aqui perto de casa já ocorreram muitas mortes e já fizeram muita macumba. A propósito, como faço para colocar o nome de minha mãe na TENEPS para que de certo sua cirurgia, para que dê certo sua cirurgia no sábado? Ok, nós vamos já pensar nisso aí e colocar o nome da mamãe. Agora, ó, o problema é que tem assédio em cima de você. Isso aí mostra que tem assédio. Eles estão querendo incorporar em você. Chama psicofonia. É o que está acontecendo aí. Agora, isso acontece muito quando tem esse processo mesmo de despacho. Pode ser que seja disso que a sua mãe lembrou. Agora, é bom você usar estado vibracional e se defender. Fazer um corpo um pouquinho mais fechado, porque o seu corpo está muito aberto. Professor Valdo, tem lugar para mais uma pergunta aí? Aqui, ó, no... no verbete na conclusão, o senhor coloca na ciberficaciologia a questão dos cyberneticistas, né? A questão do atrito com o computador. Nesse sentido, o principal atrito que o senhor vê com o computador é a questão da forma de entrada do teclado e do mouse, né? O senhor colocou usar o trackball? É isso. Qualquer comando que você tem que fazer mais movimento é atrito para mim. A interface. Agora, por exemplo, você pegar uma caneta, escrever no papel é o mínimo. Agora, o trackball é melhor do que... Aqui, ó. De lado, o trackball é só um dedo, tal. Não tem nada. Então, nesse caso... Eu uso trackball, eu não uso, nunca usei rato nenhum. Sim. Agora, o teclado em si ele é uma maneira ruim de entrada. O teclado é o mesmo, né? Agora, eu diminuo tudo que eu posso para poder escrever. Eu não uso muito aquelas outras teclas excedentes do teclado. Eu ponho tudo o mínimo possível para diminuir o atrito. Quanto mais o maior número de comandos você tem, maior é o atrito. Então, isso perturba o processo da captação telepática para cérebro a para cérebro. No meu caso, eu dou muito valor para isso. O senhor acredita? Eu não quero que isso aconteça. Hoje estão começando a surgir as interfaces comandadas para o computador direto pela mente. É o BCI, Brain Computer Interface. Eu, por enquanto, não vi nada que me ajudasse. Eu estou usando agora esse computador aí de 2010. Está cheio de problema, até pior do que o outro que eu tinha de 1995. De modo que esse povo só vê dinheiro e não quer saber de nada. Você veja, o iPad, eles já estão querendo já diminuir, achar que está grande. 7 polegadas. Besteira. Nós temos que ajudar os sentidos do corpo. Tudo que vai diminuir demais, eu sou contra. Tudo que não é prático, eu sou contra. Tudo que cria atrito, eu sou contra. Isso, ó, sempre fui, não vou mudar nada. Por quê? Eu quero fazer a divulgação da ideia e quero imprimir essa ideia para dar para os outros. Tudo que eu posso diminuir isso, e com isso eu já levei na cabeça. Eu peguei o câncer aqui devido ao processo de luz. Entende? Ultravioleta. Outra coisa, me deu o processo de tosse durante eu que não tenho resfriado, não tem nada, comecei a ter tosse devido ao toner da impressora. Eu evito isso tudo. Veja, além do atrito, tem uma opção de manifestações patológicas, todos esses aparelhos. Você tem cuidado com isso. Hoje se trabalha muito com a questão da interface, né? Melhorando a interface com o computador, tornando ela mais
Por exemplo, amigável. agora esse novo computador lá, nós estamos lá, que eu pedi para eles para aumentar os ícones. Está tudo pequenininho, desse tamanhozinho, ó. Aqui, ó. Está quase precisando de pegar uma lupa para ver o computador. Quer dizer, umas burrices, um negócio. Os vídeos são maiores. Outra coisa, colocam milhões de coisas como se fosse para favorecer, só perturba tudo. Eles deviam de fazer várias edições diferentes do computador. Uma para quem escreve. Eles não pensam que o povo escreve, não. Fizeram um teclado, mas eles não sabem escrever. Por exemplo, esse agora, a única vantagem que eu vi até agora. Você escreve com mais de 10 mil páginas. Ele é capaz de colocar as 10 mil. Porque o outro antigo não ia. Chegava depois e colocava uma opção de coisa lá. É uma composição de software e hardware. Não dava. Agora, esse não. Esse escreve 11 mil, 12 mil, ele vai embora. Ele segue. Porque tem surgido... Então alguém lá descobriu de 1995 para 2010 que tem gente que escreve mais de 10 mil páginas. Eles não sabiam disso. Porque tem surgido interface. É uma vergonha, gente. Tecnologia, o povo tudo bate palma, é uma beleza. Mas como tem gente burra nisso? Dá pena. Dá pena. Outra coisa, a tecnologia de computador está cheia de burraldo, burrildo e burrode, e um negócio pior, são os designers, de modo geral, que estão fazendo as revistas todas, coloca lá as letras numa cor que você não vê. Você quer ler, não aparece. Então veja, como é que lê aquilo? Agora veja, eles não percebem. A revista sai todo mês, vem de novo, a mesma coisa, tudo errado, quer dizer, ó, não tem cabeça. Tem muita gente burra nessas novas gerações agora que mexe com isso. É a turma de conserva, estão vindo à baratosfera. É gente que é a primeira vez que está vendo a tecnologia. Está entendendo? Esse povo eu considero assim, só desse modo que você pode explicar uma coisa dessa. Né? Agora, gente, nós vamos então agora fazer um intervalozinho aí, tá certo? Abrir papel de bala e outras. Obrigada. Desligar os celulares também. Obrigada.
Então, como é que foi lá, Pilar? Foi muito bem. É. Foi muito bem. Ainda estou sendo segura. O campo está forte, com muito movimento, né? Muito movimento e muita expansão, fora daqui do Tertuliano. É. E é uma preocupação que eu tenho tido, assim, até preocupação no sentido de entender melhor a Tenebres e a Tertúlia. Eu digo assim, parece que há uma vinculação no que acontece comigo. Na Tertúlia, o que acontece na Tenebres e o que acontece às vezes até na cidade. Até quando eu cheguei, estava comentando aí com o Otto sobre esses movimentos que existem na cidade. Eu digo que isso tudo parece que, para mim, está... Então, às vezes, é muita coisa ao mesmo tempo. Agora, a Tenebres, ela expande os contatos do tenepsista. Só que eu acabo não entendendo. É intrafísico e extrafísico, entende como é que é? Eu entendo teoricamente, mas na prática, às vezes, eu não sei, não consigo entender o que está acontecendo. Exemplo, acontece um processo físico. Os amparadores vêm e começam a assistir as consciências que estão naquele processo físico. Isso é encaminhado para a Tenebres. Então aí vem o seu contato com a cidade, entende como é que é? Entendo. O problema todo é esse. Pois é. E um ponto de referência foi interessante, é que há algum tempo eu venho assim percebendo uma conexão anterior de vidas passadas com a Alemanha, coisa que eu antes não era predomínio meu, era mais a Península Ibérica, né? Então, aí agora está começando. E ela já estudou em colégio alemão também, né? Então é uma coisa assim de estar também. Deutsch. Dankeschön. Pela oportunidade de fazer assistência, então, né? Mas olha, e você, como é que você foi? Eu estive trabalhando com umas assimilações de ontem à noite, a manhã toda, dificuldade de coordenar as energias, e foi bem-vindo esse convite. Agora parece que a coisa está se organizando mais, né? A Pilar não te cobrou nada pelo convite, não, né? Não, ainda não, então talvez tá mais tarde. No frontochakra eu senti algumas movimentações, né? E parece que a minha mente já está mais tranquila agora. Tive até pesadelos. Agora, eu estou fazendo essa piada da cobrança que um rapaz me falou, vem cá, a gente não pode comprar aí. Comprar uma entrada. Tem gente que só pensa em dinheiro, né? Agora, what about you? Eu percebi energias muito calmas, forte, uma ideia de mega fraternidade. Isso é muito bom para mim. Like for me, it's like keep the monkeys down. Eu tive muitas ideias, muita energia. Ele está falando melhor que a turma de Foz. Isso é um efeito poliglótico, viu? Ele está falando melhor do que muita gente aqui em Foz. Como é que é possível? Desse jeito. Parabéns. Gente, qualquer coisa a gente apela para vocês para ceder energia. Vocês estão bem. Obrigado. Viu? Obrigado.
Senti bem, senti logo um balonamento no início do campo. Depois, logo, a coisa instalou mais. Aí eu senti trabalharem muito aqui entre eu e ele, principalmente na parte da cabeça. Agora, mais para o final, aconteceu uma coisa curiosa, que eu estava bem tranquilo, e é como se colocassem uma imagem na minha tela mental do Joaquim Barbosa, desse juiz lá do STF. E aí eu procurei jogar bastante energia, foi bem, assim, não estava pensando nisso, não estava lembrando do mensalão. E aí eu procurei ficar focado nessa... Eles tiveram pondo energia lá na história, por causa do mensalão. Porque foi totalmente... Eles colocaram reforço de energia de fora, que vinha assim, depois... exatamente. Isso não é normal. Foi muito Isso é quando vem energia de fora. Foi bem intenso. Isso aí é tipo energia de central. A temperatura baixou e aí o que mais me marcou foi essa imagem. Foi do meio para o fim que aumentou mais. Foi bem interessante. Como é que está, aniversariante? Te deram um presente aí de energia, não é isso? Tem que agradecer aqui. Mandaram um buquê para ela. Então, eu já estava sentindo como se estivesse numa piscina de energia aqui antes. Aí, no início, percebi muito o fronto, o Corona Chakra. A energia muito forte, né? Vindo nessa direção. E, mais ou menos, do meio para o final, foi que eu senti mais, foi os palmochakras. Senti mais os palmochakras. Mas eu pensei em várias pessoas fora daqui também. Você está sentindo bem agora? Sim. E o chefe aí? Pois eu agradeço a professora por ter dado essa oportunidade de estar aqui, né? Eu até conversei com ela ontem, né? Eu senti tipo um desprendimento do psicossoma, eu ia para frente, para trás, é muito engraçado essa reação. Os batimentos cardíacos alterados, às vezes começavam mais rápido, depois voltava ao normal. E a minha perna direita começou a tremer, achei uma coisa engraçada, né? Você está sentindo bem agora, né? Agora sim, bem. Me sinto bem. Tá bom. Até falei que eu acho engraçado que os 600 quilômetros daqui, eu falei para ela ontem, né? E eu comecei a me interessar pelo assunto da conscienciologia, né? E eu acho que tem alguma coisa a ver até para eu estar aqui pela terceira vez, né? Porque eu gosto muito do assunto. Então agradeço muito essa oportunidade. Quando você estiver por aí, é bom você ir nas dinâmicas para mexer com a sua energia mais. É bom. Aos poucos eu estou tentando estar em casa. Isso é importante. Agora que eu vi, às vezes é sonho lúcido, mas muitas vezes era projeções mesmo, né? Quando eu tinha criança. E do acaso eu comecei a me interessar pelo assunto e estou aqui hoje, fico muito feliz de estar aqui presente com vocês. Ezequiel. Muito bem. Obrigado. Gente, eu devolvo aí o professor Otto para vocês, tá certo? Otto. Oi. Aqui em cima no ar. Sim. É na bibliografia. Qual página? O segundo livro. Hã? Por que você colocou esse segundo livro aí? Eu não entendi a pergunta. Na bibliografia, na última página. Ah, tá. O primeiro e o segundo ali, ó. Sim, o primeiro eu conheço. O segundo, por que você... Pois é, mas por que o primeiro e o segundo, Tânia? Olha só. Eles são os únicos que escreveram sobre a própria profissão. Esses dois. Esse segundo aqui é mais recente, é menos conhecido, mas é um guia de Foz do Iguaçu também. O primeiro já é conhecido. Agora ele não atua mais, o Jackson Lima já é jornalista e tal, aí conhecido nosso, aí amigo do professor Valdo. O Antônio Ribeiro é um guia de turismo, continua guiando. Esses dois aqui escreveram sobre suas experiências como guia de turismo. São livros bem curiosos, bem interessantes. Eu quis então contemplar, porque eles escreveram sobre a própria profissão. Então, que palavra é essa? Quer dizer o quê? É um local? Atairu. Agora eu esqueci. No livro ele fala o que é. É do Guarani, agora eu esqueci. Ah, tá. Ok. Eu achei interessante.
Tem a ver com atalho, com caminho, mas eu não me lembro bem direito, não. Tem que Porque é um breve olhar sobre o verdadeiro Brasil, né? O verdadeiro Brasil. Ele descreve, de novo, os franceses aqui, né? Ele atendia bastante franceses, e foi uma viagem que ele fez daqui até Embu das Artes, em São Paulo, passando pelo Rio. E, enfim, né, ao contrário, passando por São Paulo, ele chegou no Rio, enfim, ele fez todo um percurso ali. E aí ele foi explicando no livro como que ele foi fazendo um processo de desmitificação, descobrimento. Desmitificação de várias questões da cultura brasileira para esses turistas. Por isso, um breve olhar sobre o verdadeiro Brasil. Pô, esse livro deve ser legal, hein? É, bem bacana. Professor, eu queria que o senhor expandisse um pouquinho aquilo que o senhor falou para Pilar a respeito do tenepsista na megaforização, que ela expande o contato dele. Explicar um pouco mais isso. O caso é o seguinte, por exemplo, o tenepsista está trabalhando na cidade, aí mora numa cidade. Agora aí, durante esse processo, a própria vida que vai se desenvolvendo, o dia e noite, acontece um caso lá que eles querem fazer uma assistência, às vezes, para um grupo, algum acidente, algum processo de entrevero, sabe, desordem, desentendimento. Então, o que eles fazem? Eles pinçam algumas daquelas consciências que estão criando aquela turbulência e levam para a tenepse. Na hora que levam para a tenepse, o tenepsista começa a entrar em contato com aquilo. Essa é a relação dele, porque já mora naquela cidade. Às vezes é outro bairro, é outra condição, a pessoa começa a ver o que se passa. Eu, às vezes, sei de coisas que estão ocorrendo na cidade através da minha assistência que eu faço às consciências. Entende? Através delas, você fica sabendo o que tem no entorno. Porque a tenepse movimenta isso tudo em torno. Então, tanto que a gente fazia aquele o estudo de rever a geopolítica da tenepse. Então, por exemplo, se você pegar uma rua e colocar 4, 5 tenepsistas em 2, 3 quarteirões, o ambiente ali melhora. Entende? Outra coisa, uma pessoa que está perto de um cemitério, isso tudo já aconteceu. Ela começou a trabalhar junto, vizinha do cemitério. O cemitério era muito bagunçado, criava muito problema, tinha muito acidente. Por causa de gente que ia enterrar, gente que ia sair. A hora que ela começou a trabalhar, aquilo começou a ficar mais calmo. A situação ficou de uma tal maneira que os terrenos em torno do cemitério começaram a ficar mais caros. Aí eles foram ver o que é que tinha. Descobriram, então, que o processo era o tenepsista que estava trabalhando na terra. Então, mas aí no caso aqui, o senhor falou para ela a relação com a tertúlia e a megaforização, não foi? Que ela falou, que ela está vendo uma relação. Mas aí é o que a gente está dizendo, porque aí é megaforização, é tertúlia, é o problema da tenepse, quando a pessoa tem a OFIEX, está tudo envolvido, é o problema de energia da assistência. É a interassistencialidade, envolve isso tudo. Agora, aqui não é só a tertúlia, o holociclo, a holoteca, as dinâmicas, os cursos que nós temos, tudo isso influi. Professor, o fato tudo está entrosado. Interligado. O fato do Pedro ter sido sorteado e ser de Brasília e está ocorrendo o julgamento começando hoje, então tem sincronicidade disso também. É preciso perguntar para ele, né? Ele deve estar agindo sob o mensalão. Já deve ter começado a dar um negócio. Depois eu que eu fui... eu estou ocupado com gente aqui desde manhã. Por agora. Eu não estava pensando nisso, e depois que eu fui sorteado, eu fiquei me questionando se tinha a ver com a crise, mas aí com essa... Eu acho que a Tânia vai sair daqui e já vai direto para a televisão para saber o que eu comecei Mas aí depois eu lembrei que eu tenho um contato com um dos dois lá, eu conheço, não sei se isso ajuda. Se você não vai, a Marlene vai. Pois é, a Marlene vai. O mais interessante, os dicionários, fazer revisão de dicionários no holociclo, para onde eu vou agora de tarde. Otto, aqui na página 9, Principiologia, o último princípio. O princípio do holocarma das nações. Esse tem um dos livros menores ali do professor Valdo, né?
ele fala do princípio do holocarma das nações. As nações, nas suas relações internacionais, elas acabam criando elas abrem contas, não é só de comércio exterior, mas abrem contas holocármicas. Elas podem ter débito ou crédito. Você nota isso muito claramente, por exemplo, nos países que foram imperialistas e hoje tem um processo de imigração muito forte daqueles países que eles invadiram. Então, aquilo ali é um processo de holocarma agindo sobre aqueles países. Isso acontece principalmente com os países europeus, né, com a imigração africana e, mais recentemente, também ali do asiática, ali do Médio Oriente, né, do Oriente Médio. Aqui você pode observar no trabalho do guia de turismo, você observava isso, você atendia às vezes, por exemplo, pessoas que eram filhos de imigrantes. Isso tem muito, por exemplo, no processo dos franceses, que eles chamam de pied noir, que são os argelinos de origem francesa. Isso tem muito. E você atende outros que você vê que são descendentes de imigrantes naqueles países, e eles falam dos processos deles naqueles países, com os pais, como é que foi, como é que não foi. Então é uma questão interessante de pesquisa. Um outro ponto que tem a ver com isso são os casos de adoções internacionais. Então já atendi muitas famílias que estavam que vinham visitar, o filho foi adotado do Brasil, aí ele passou já há algum tempo, aí eles voltavam para o Brasil para o filho conhecer o país onde nasceu. Mas ele foi adotado novo, enfim, não tem nenhuma vivência com a cultura brasileira, mas eles voltam ali, aí o filho vê, conhece, enfim. E aí eles levam o filho na região pobre dos pais biológicos, isso expande a cabeça do menino. Isso não só com brasileiros, mas também com filhos equatorianos, eu vi isso. Então é uma condição interessante você se questionar sobre a origem dessas crianças, né? Ou seja, elas teriam uma vida talvez menos abastada do ponto de vista material, talvez menos oportunidades, né, de desenvolvimento, e acabaram sendo adotadas e morando numa outra condição. O que está em jogo aí? Então, isso é bastante interessante também de ver e tangencia nesse princípio aí. Dentro da compreensão das etnias, né, importante. Tem para outra pergunta? Sim, o item 11, na página 11, da autoconscienciometria. Autopolineurolexicología. ¿Podría ampliar con exemplo? A profissão de guia de turismo, você pode desenvolver o poliglotismo com ela. Eu, quando comecei a trabalhar, eu sabia só o inglês. Aí, devido ao fato de você estar em contato com o Paraguai, com a Argentina, naturalmente você vai muito à Argentina para trabalhar, para receber o pessoal que fala inglês, não necessariamente você precisa falar espanhol. Aquilo já foi uma oportunidade. Não, você já está aqui, você já aprende, né? Você já, enfim, já entra nessa, já aprende. Então, o espanhol eu devo muito aqui ao processo da fronteira, processo aqui da Argentina. Depois, com isso, você começa a aprender outros idiomas. Devido ao trabalho em si, às exigências do trabalho, aprendi francês. Aí depois eu já vi que eu já estava ali, já estava entendendo mais ou menos italiano, falei, já estou aqui, já vou abraçar logo esse negócio. Então, você pode aproveitar a profissão para desenvolver o poliglotismo. E aí você às vezes tem que aprofundar alguns assuntos, economia, política. Cada guia aprofunda o assunto que ele gosta mais, né? Tem uns que vão mais para biologia, fauna e flora. Eu ia mais pela área das humanas, política e economia. E aí a profissão pode ter uns efeitos bem claros sobre o dicionário analógico poliglótico pessoal. Importa observar o seguinte, essa profissão de guia, desde o processo histórico que o Pedro estava perguntando lá na autobiografia, número 8, é um processo antigo. Heródoto já menciona os guias servindo como batedores dos exércitos. Dentro de um processo bélico, eles iam na frente guiando os exércitos nos campos que eles não tinham bastante familiaridade. Então, a partir disso daí, foi se desenvolvendo. Talvez seja por isso que eu veja hoje uma relação, muitos colegas que trabalham, você vê que eles têm origens belicistas bem claras. E estão trabalhando na profissão de guia, é muito bom para eles, e eles não estão nem lúcidos para isso. É muito bom para eles praticarem interassistencialidade, no tapa muitas vezes, né? E saírem daquela condição bélica. E se você pega a história do Brasil, por isso que eu botei ali na bibliografia o livro da Lia Willer, que ela fala do processo dos portugueses com os degredados. Eles deixavam os degredados aqui para eles aprenderem a língua dos indígenas, para quando eles voltarem ficava melhor. Para eles era melhor do que ficar nas masmorras em Portugal. Aí daí veio os línguas, a figura dos línguas. E aí daí eles viraram cabos, viraram sertanistas, o mesmo esquema de fazer adentrar no território nacional. E aí daí eles faziam um papel de intérprete também. Então esse processo de guia e intérprete é muito relacionado.
Aí você pega na história, você vê que quando a família portuguesa veio, Dom João VI veio para o Brasil em 1808, uma das primeiras medidas dele foi implantar a profissão de tradutor, que era o inspetor dos navios, que hoje é o tradutor juramentado. Então você começa a ver esse desenvolvimento histórico todo e a sua relação com isso, você desenvolve essas profissões, tangencia com tudo isso, faz tradução juramentada, e você pensa, puxa, então quais são as hipóteses que você levanta? Então são coisas interessantes para você estudar. Isso tudo tem a ver com poliglotismo. Nós esperamos mais uns 200 verbetes seus, tá certo? Em alto nível. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Rosemary, imersão na escrita. Marta e Mércia, poliglotismo parapsíquico, a CIP. Marlene, Fórum da Paradireitologia. Isabel, Jornada da Saúde. Patrícia, SP2, FOS. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Neste domingo, dia 5 de agosto, tem o sorteio mensal do programa Amigos. E vão ser sorteados uma vaga no curso Fundamentos da Conviviologia, uma vaga para o curso Consim Cobaia e um livro. Então a gente convida os amigos, né, que têm a sua assinatura vencida a renovarem e já entrarem neste concurso e as pessoas em geral a se tornarem amigos da enciclopédia. É só entrar em contato com o CAEC na recepção. Muito obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos para passar um final de semana inteiro numa imersão na escrita conscienciológica. Então, essa atividade da Unescom, que antes era realizada esporadicamente, agora passou a ser regularmente. Todos os meses, no primeiro final de semana de cada mês, nós vamos estar fazendo uma turma de imersão na escrita. É uma atividade onde as pessoas ficam produzindo, escrevendo. Então, a gente é essencialmente prático, só mesmo de escrita e de debate. Então, a gente vai fazer todo o intercâmbio de ideias, de interassistência entre as pessoas que estão produzindo alguma GESCOM. Então, por favor, entre em contato com a Unescom, né, ou com os autores aqui da Unescom. Obrigada. Boa tarde a todos. Professor Otto Mendonça acabou de trazer para a gente o verbete, né, Guia de Turismo Autoconsciente. Para quem deseja aprofundar esses conceitos, conciliar melhor a profissão com a assistência, quem deseja partir do monopoliglotismo para o polipoliglotismo interassistencial, a CIP convida para o curso Poliglotismo Parapsíquico, curso desenvolvido e a ser ministrado também pelo professor Otto Mendonça. A Marta estará passando para vocês os detalhes sobre as inscrições e a data do curso. O curso será realizado na sede da CIP, no Discernimento, no dia 26 de agosto, no domingo. O valor R$ 80,00, inscrições na sede da CIP a partir das 15 horas. E para maiores informações, pelos telefones 45 4053 9818 e 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los mais uma vez para o 4º Fórum da Paradireitologia, um evento do Colégio Invisível da Paradireitologia, juntamente com o CAEC, que vai acontecer na próxima semana, de 10 a 12 de agosto, em sincronia com a Semana do Advogado. O evento conta com 18 professores abordando diversas temáticas. O valor do fórum é de R$ 160,00. E parte deste valor será destinado à construção do laboratório conscienciológico da paradireitologia, que já está com o projeto arquitetônico finalizado. Esse evento não tem pré-requisito, nem de curso conscienciológico e muito menos de diploma de direito ou de ciências políticas. O único pré-requisito é intraconsciencial para quem se interessa em conhecer e debater a anticonflitividade e a megafraternidade. Então, eu aguardo vocês. Obrigada. De 31 de agosto a 9 de setembro, nós teremos a 5ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis. Durante a semana, então, nós teremos o curso de campo da OIC, que é Imersão
progessioterápica, que será de 31 de agosto a 2 de setembro, e também eventos em parcerias com outras ICs. Eventos de pesquisa da consciência na terapia, que é a 7ª jornada de saúde da consciência, e 6º simpósio de autoconsciência terapia. Esses eventos todos terão o Mater Pensene autocientificidade aplicada à saúde. Contamos com todos vocês lá. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para você, cognopolitano ou morador do planeta, que se interessa em fazer o SCP-2 em Foz do Iguaçu. O SCP-2 vai acontecer do dia 21 a 23 de setembro. O EPICOM é o professor Moacir. O SCP-2, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, é um curso que acontece de imersão no hotel, com 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que facilitam a interação técnica mental somática com a multidimensionalidade. E desta forma, favorecendo o trabalho energético, favorecendo a criação de novas sinapses. Então, nós esperamos vocês nos cursos de SCP-2. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Maiores informações vocês podem conseguir com o nosso telefone, 45 2102 1448, ou no nosso site. Obrigada a todos. O verbete da manhã é Reeducação Recíproca, especialidade Conviviologia, autora a professora Daiane Roça. Obrigada e boa tarde a todos.